Olá, alunos! Aqui quem fala é a professora Carla, que dá para vocês a disciplina de TCC, que é Trabalho de Conclusão de Curso. Nesse podcast, estarei trazendo para vocês uma explicação rápida sobre as principais dúvidas que aparecem nessa disciplina. Vamos então à nossa primeira questão. Como escolher o tema? O tema do TCC é uma coisa muito importante. Como vocês são de um curso de engenharia de produção, eu acredito que a primeira coisa que vocês têm que fazer é ler sobre os temas da ABEPRO e conhecer, quais são os temas específicos de um curso de engenharia de produção. Pois uma coisa muito importante é que o TCC de vocês tenha relação com o curso. Isso é indispensável. Depois vocês têm que pensar um pouco com a cabeça e um pouco com o coração. Qual desses temas desperta em você uma sensação realmente de gostar, Porque vocês vão ficar um ano trabalhando com isso, lendo sobre isso, aplicando esse tema. E é muito importante, então, que vocês realmente gostem do tema que vocês estão estudando. Porque isso vai fazer com que seja muito mais leve o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso. Uma segunda questão, então, que aflige bastante os alunos, seria como escolher o orientador. Então, como que o aluno pode fazer a escolha do orientador? Por mais que relações interpessoais sejam muito legais e muito significativas, é importante que primeiro o aluno escolha o tema do seu trabalho. Depois, ele escolha um orientador que tenha afinidade com este tema. Não é interessante que o aluno escolha o orientador e depois trabalhe no tema que esse orientador gosta? Porque se ele não gostar, isso não vai ser uma relação de sucesso. O aluno precisa muito gostar do tema que escolheu para o seu trabalho. Então, primeiro, o aluno deve escolher o tema, depois fazer a busca do orientador. O orientador tanto pode ser do seu curso, como de outros cursos, desde que este tenha afinidade àquele assunto que o aluno pretende estudar. Uma terceira questão, que sempre deixa os alunos muito preocupados. Como escrever sobre esse tema escolhido? Aonde encontrar esses materiais e como fazer para montar, as suas fundamentações teóricas, as suas escritas. Essa montagem, ela é uma coisa bastante importante dentro de um trabalho de conclusão. Porque dentro desse trabalho, vocês têm que aprender a seguir os preceitos e as metodologias científicas e escrever de uma forma científica. Então, o escrever de um TCC, ele é diferente, de qualquer redação ou de qualquer outra coisa que vocês já possam ter montado e escrito. Dentro da parte da fundamentação teórica, o embasamento é feito principalmente na ideia de diversos autores sobre os temas. Então, esses materiais, eles podem ser encontrados numa gama enorme de bibliotecas científicas, que vocês podem estar fazendo as buscas. Eu vou estar passando em aula vários sites, deixei no Moodle também bastante informação sobre esses sites, mas é importante que vocês usem materiais científicos também, para que o TCC de vocês tenha também esse valor científico, igualmente ao material que vocês estarão utilizando. Escrever é uma coisa um pouco difícil para alguns e isso é normal, porque não é uma coisa que vocês já tenham feito, muitas vezes. E é uma escrita diferente. Mas como que a gente faz para conseguir escrever? Para escrever a gente tem que ler muito sobre o tema,
Então, primeiramente, eu recomendo que vocês busquem livros que tratem do assunto, porque livros, geralmente, eles trazem a fundamentação mais básica de todo o conteúdo, para posteriormente encontrarem artigos onde esse conteúdo tenha sido também igualmente explicado e também aplicado, porque muitos dos artigos mostram aplicações, e é importante que dentro da fundamentação teórica dos trabalhos, vocês consigam estar trazendo algumas aplicações, contando, né, como que está, né, a pesquisa científica naquela área específica que vocês estão trabalhando. É importante também que essas referências sejam atualizadas, que sejam artigos dos últimos anos, não sejam artigos muito antigos, pois alguns livros, eles tendem a ser um pouco mais antigos, mesmo que tenham sido reeditados, pois eles trazem, né, a parte mais da fundamentação básica daquela explicação diária mesmo. Isso é natural e normal, né, de qualquer trabalho que seja montado no formato de um livro. A quarta pergunta, então, pessoal, seria a questão do plágio, né? Plágio hoje em dia é uma coisa que preocupa muito os alunos. E geralmente eles falam assim, mas eu li tanta coisa, como não escrever parecido com o que eu li? Gente, se a gente não copiar, é muito difícil a gente escrever igual a alguém. É praticamente impossível. Por isso a gente não pode ler um parágrafo do autor e querer escrever. A gente tem que ler um capítulo, a gente tem que ler um artigo inteiro e daí sentar para escrever o que você aprendeu, o que você entendeu. É como se fosse um resumo daquilo que você entendeu naquele artigo ou naquele capítulo de livro ou numa parte de um capítulo de livro, se o capítulo for muito grande e você quiser falar sobre aquela questão. Outra ideia, às vezes errônea, que o aluno tem é que ele não pode jamais escrever nada igual a ninguém. Isso não é verdade. Se você quiser, por exemplo, utilizar a definição de logística de um autor, você pode. É permitido que isso seja feito legalmente. Porém, você vai estar citando que aquilo realmente foi copiado. Você faz uma citação num formato que você vai estar mostrando que você copiou realmente, que aquilo é uma cópia, você inclusive cita a página. Só que a gente só cita a página quando a gente faz uma cópia, porque não é normal eu ler um parágrafo e eu querer montar uma citação. Eu tenho que realmente ler um trecho grande de um autor, conhecer a ideia dele para estar escrevendo sobre o que ele falou. Outra coisa também importante é que a gente não precisa montar um parágrafo para cada texto, ou para cada trecho, ou para cada artigo que a gente lê. A gente pode, por exemplo, ler 2 artigos parecidos, montar a nossa própria opinião com base no que eles apresentaram e, ao final, estar colocando a referência aonde a gente aprendeu aquele conteúdo. Essa é a diferença entre você fazer cópias, que algumas vezes podem ser autorizadas, cópia de um trecho, de um parágrafo, de uma definição. É muito comum também copiar quando a gente cita um parágrafo de uma lei. Parágrafos de lei, geralmente eles são realmente copiados, né? Então, é muito importante que a gente mostre para o autor, para o leitor, que o autor foi realmente ou lido, entendido e citado ou copiado. Então, tem que haver essa diferenciação. Outra coisa também que a gente pode estar fazendo, tem vários softwares anti-plágio, alguns pagos, outros gratuitos, que ao longo da disciplina eu vou estar mostrando para vocês. É importante que a gente passe sim num anti-plágio, porque às vezes pode acontecer da gente ter tentado escrever do formato da gente e ficar muito parecido com alguém. Mas, gente, se a gente escrever mesmo, é muito raro que isso aconteça. É muito difícil que fique exatamente igual ao que o autor escreveu. Então, o plágio, basta que a gente não copie mesmo, basta que a gente se inspire, né? E monte um texto, uma apresentação de conteúdo de um formato que é realmente nosso, que foi a gente que compôs, a gente que escreveu.
nossa quinta e última questão aqui seria então a escolha da banca, né? Escolher a banca realmente é uma coisa também um pouco delicada, né? Como que o aluno deve escolher essa banca? Primeira coisa que eu sempre digo, que primeiramente você deve sentar com seu orientador, e no caso exista um co-orientador juntamente com ele também, e numa reunião conversarem sobre quem seriam os professores interessantes para fazerem parte dessa banca, quais professores teriam conhecimento que poderia ser crucial no momento de uma banca de TCC1, porque no momento do TCC1 você está fazendo quase como uma qualificação, para o mestrado, seria o TCC1 para uma graduação. É onde você vai fazer a aprovação do projeto, do cronograma do seu projeto, da sua ideia toda. Porque se tiver alguma falha, algum defeito, são esses professores dessa banca que vão trazer ideias para você de como que você pode consertar essa falha, como que você pode melhorar, que tipo de metodologia seria mais adequada, ou como fazer esse estudo de uma maneira talvez que pudesse ser diferente e que ficasse melhor. Então, esse momento é importante. Porém, não quer dizer que você não possa pegar professores, às vezes, que não são professores exatamente daquele tema. Todo professor de uma universidade tem a capacidade de julgar um projeto. Alguns têm maior capacidade naquela área específica. Porém, os demais também podem te trazer coisas e opções e observações muito interessantes, importantes e pertinentes ao seu trabalho. Outro fator que deve ser observado é a questão da sobrecarga do professor. Por algumas áreas terem maior quantidade de TCCs, se os professores que estão sendo chamados para a banca estão em muitas bancas juntas, como a gente tem o hábito de fazer as bancas geralmente numa mesma semana, essa sobrecarga de serviço num tempo curto, exíguo, pode fazer com que o professor não consiga dar tudo de si na banca daquele aluno. Então, a gente geralmente recomenda que haja uma reunião entre professor orientador e co-orientador e aluno, e sejam verificados quais seriam as opções de professores que se poderia chamar para essa banca. Ao se escolher esses professores que você pretende chamar para a banca, você deve fazer um convite formal a eles e verificar com eles exatamente como eles gostariam de receber esse trabalho, se seria impresso, se seria por e-mail, com quantos dias de antecedência eles pretendem, bem como verificar um horário para que essa banca seja agendada. Essa banca é agendada de antemão, né? É passado um documento para a professora que faz uma reserva de uma sala para que se tenha o espaço físico necessário. Outro fator bastante importante é que o aluno no dia da banca chegue com a devida antecedência, esteja lá disponível, né, para sua apresentação, com todo o seu material devidamente ajustado, tudo funcionando, né? Então o aluno deve chegar com antecedência, ele não pode estar faltando a essa banca, né, com a responsabilidade, porque ele pode inclusive ser reprovado se ele faltar nessa banca. E seria isso então. Eu agradeço a atenção de vocês escutando esse podcast. Eu espero que ele seja útil para tirar aí as principais dúvidas que eu tenho tido, né, as principais questões que os alunos têm feito ao longo de todo esse tempo que eu ministro essa disciplina de TCC1. Muito obrigada. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.